Olá, meus queridos alunos do pré-vestibular social da Prefeitura Municipal de Macaé e a todos que visitam o nosso canal no YouTube. Estamos aqui para mais uma videoaula preparatória para o Enem 2020. Hoje estaremos falando do período colonial, da economia colonial, mais precisamente da economia canavieira. Passados os 30 primeiros anos do chamado período pré-colonial, que nós aqui já falamos numa outra aula, nós vamos ver a efetivação do modelo colonial explorador. Ou seja, o Brasil vai se tornar uma colônia de exploração. Única, exclusivamente existente para atender às necessidades comerciais e econômicas de Portugal, de acordo com os preceitos estabelecidos no Pacto Colonial, que a gente já também falou aqui numa outra aula chamada Mercantilismo. Então, o Brasil, como uma colônia do tipo exploração, apresenta as seguintes características. A característica econômica, que diz na economia integrada ao sistema capitalista, é fornecedor de produtos, matéria-prima, produtos vegetais, para atender às necessidades comerciais da metrópole, complementar a economia portuguesa, especializada, vai fornecer à metrópole, de acordo com o Pacto Colonial, aquilo que ela precisa, aquilo que ela tem necessidade, e tem uma dependência, um grau de dependência total com a sua metrópole. Porque não há, de acordo com o Pacto Colonial, a colônia não tem nenhuma autonomia. Então, essas são as características que vão estar presentes nessa nossa videoaula de hoje, né, para a gente entender como vai ser essa economia colonial desse Brasil, voltado para atender as necessidades de Portugal. Tá? A produção colonial estava baseada em quatro pontos principais. A grande propriedade rural, que é o chamado latifúndio, porque o produto escolhido, né, vai ser a cana-de-açúcar, que tem uma aceitação imensa no comércio, no mercado português. O açúcar que vinha lá das Índias Orientais, né, chegava a um preço muito alto, ao ponto de, quando alguma princesa casava na Europa, era um luxo, era muito chique se dar quilos de açúcar de presente, para se ter uma ideia. Outro ponto é a escravidão, né, que é a mão de obra, é a forma de trabalho escolhida. A escravidão agora vai ter características diferenciadas da escravidão na antiguidade, que na antiguidade clássica, né, em Roma, na Grécia, agora vai ter características próprias, com inclusive a anuência da igreja. Okay? A escravidão, a princípio, a escravidão escolhida foi a do indígena, e depois a escravidão negra africana, até por se tornar um comércio muito rentável. O outro ponto principal é que toda a produção era voltada para a exportação, para atender, como a gente já falou aqui, as necessidades comerciais da metrópole portuguesa. Como o sistema escolhido para a plantação da cana-de-açúcar foi o sistema de plantation, nós precisamos identificar quais são as características desse sistema. Bom, a terra é utilizada no sistema de latifúndio. As chamadas capitanias hereditárias eram a base desse latifúndio, era a primeira amostra desse latifúndio. O plantation é um sistema que já tinha sido testado em outros lugares por Portugal mesmo, né, como por exemplo nas ilhas dos Açores e da Madeira. A produção era agroexportadora, né, uma produção que atende o interesse do mercado externo. Então, não há mercado interno, não há um mercado, tudo que a colônia precisava é comprar de Portugal. Esse também é um fundamento, um ponto base, né, do Pacto Colonial.
a monocultura, só vai produzir aquilo, aqui no caso o açúcar, que der lucro para Portugal na Europa. E o escravismo, que é a mão de obra, o plantation precisa de muitos trabalhadores, e a forma encontrada, então, foi justamente a mão de obra escrava para se buscar o aumento dos lucros. Tá? A pirâmide social na sociedade açucareira, ela é bem estreita, digamos assim, tem poucos segmentos. Nós temos os aristocratas, os homens livres e os escravos. Nessa aristocracia, o significado dessa palavra, a gente já vai começar a discutir, porque vamos falar dela na história do Brasil até 1930. Então, a aristocracia é aquele modelo de governo, modelo de administrar, de governar, onde o poder político está na mão de uma pequena parcela que é dona das terras. E aqui no caso, os aristocratas eram os senhores de engenho. Eles tinham todo o poder nessa sociedade açucareira. Eles tinham poder sobre as pessoas nessa sociedade açucareira. Temos os homens livres, né, que eram alguns senhores de pequenas terras que não tinham engenhos, ferreiros, carpinteiros, capatazes, esses trabalhadores que estavam envolvidos não na produção braçal, mas na produção, na parte administrativa. E os escravos, que eram ditos as mãos e os pés do senhor de engenho, que não se ia a lugar nenhum. Ok? Então, essa sociedade é patriarcal, porque o senhor de engenho era o patriarca, era o chefe, era o homem. Então, já identificamos aqui que ela é muito machista, e esse cara concentra nas suas mãos todo o poder econômico e ideológico. Importante característica na economia canavieira, nesse Brasil colonial, era a questão do trabalho, né? Quem iria trabalhar? Essa produção demanda uma quantidade muito grande de mão de obra, né? Mão de obra braçal, para que ela produza lucro. Dessa forma, a gente entende que a questão mais séria era a questão da mão de obra. E nesse caso, não pode ser uma mão de obra assalariada, porque ela vai se tornar muito cara. Em primeiro lugar, começou a se usar a mão de obra do indígena, mas este resistiu à escravidão. Erradamente, e às vezes a gente costuma errar também nas provas, nas avaliações que a gente faz aí do Enem, a gente criou um mito, né, costuma dizer assim, uma lenda urbana, de que o índio não foi aceito, a escravidão indígena não deu certo porque o índio era preguiçoso. Não, o índio resistiu. O índio conhecia a mata. Quando começaram a surgir os horrores, né, os maus lados da escravidão, o índio resistiu e fugiu para dentro da mata, e se tornou inviável essa captura. Então, buscou-se definitivamente a mão de obra escrava. Por que a mão de obra escrava africana? Desculpa. Por quê? Né? Porque ia ter uma lucratividade, inclusive nesse comércio humano para essas colônias. Agora, quem interessa, né? Por que é interessante a adoção do tráfico negreiro? São três figuras da sociedade, do Estado absolutista, que têm interesse nesse modelo de trabalho escravizado. O Estado interessa porque ele vai arrecadar mais impostos com atividade, né? Portugal tem colônias na África, então vai arrecadar impostos lá na África, vai arrecadar impostos, aumenta a arrecadação aqui no Brasil, nesse tráfico de trabalhadores escravizados. Aos comerciantes portugueses, eles lucram porque a atividade já que os índios não aceitam, vai se tornar também um comércio, vai ser a primeira atividade comercial interna no Brasil, e que esses colonos
vão adquirir lucro. E a igreja, que está vivendo a reforma protestante na Europa, precisa reafirmar o seu poder, precisa angariar um número maior de pessoas sob seu controle. E aí a igreja vai, então, apregoar, vai defender a ideia de que se estará resgatando os africanos à fé cristã. Então a ideia é que exista inclusive um código de leis que permita, que obrigue, em primeiro lugar, esses africanos serem batizados e em segundo momento, que eles consigam comprar a sua liberdade. Isso vai fazer com que a igreja, né, e o modelo colonizador imposto aqui na América, de um modo geral, tenha o mesmo interesse. Daí que vão se criar rotas desse tráfico humano de trabalhadores para as lavouras no Brasil. Então, a partir de 1560, intensifica-se a utilização dessa mão de obra africana, rotulada como de peças, de ferramentas. Aqui nós temos um contexto totalmente desumano quando passam a encarar esses trabalhadores escravizados como peças, como ferramentas de trabalho na economia canavieira no Brasil. Eles são oriundos de várias regiões, como Guiné, Angola, e eram adquiridos geralmente mediante o escambo de prisioneiros de guerra na África. Uma outra questão também que a gente rotula de forma muito errada, através desses chamados mitos urbanos que a gente cria, de uma questão assim: por que os próprios africanos entregavam africanos, gente do povo dele? Bom, muito antes da chegada do europeu na América e na África, existiam guerras tribais na África. E essas guerras tribais eram diferenciadas das guerras na Europa e das guerras que nós conhecemos hoje. Essas guerras tribais envolviam a escravização do inimigo. O inimigo seria escravizado para trabalhar para os seus dominadores. Quando o europeu chega e começa a se interessar por esse modelo, ele começa a comprar, principalmente o português, nessas regiões da África centro-ocidental, que é a região por onde navegam os navios europeus, principalmente os portugueses. Eles encontram esses povos do litoral dominando os da região do interior. Dessa forma, eles começam a fazer ofertas de produtos que os portugueses, os africanos, não conhecem, em troca desses trabalhadores. Mais tarde vão ter guerras que vão dominar também esses povos e submetê-los à escravidão. Os transportes eram através dos chamados tumbeiros. Milhares de seres humanos transportados de uma forma violenta, de uma forma cruel, que marcou demais essa importação de mão de obra da África. O tumbeiro era também conhecido como navio negreiro, que essa imagem é uma imagem pintada, não é uma foto, não é uma imagem que represente a realidade, mas é de um pintor chamado Rugendas, que criou muitas dessas imagens. Essa é uma pintura de 1833, que criou muitas dessas imagens sobre esse transporte, essa migração forçada de trabalhadores escravizados da África para o Brasil. Característica bem marcante na escravização de africanos, de trabalhadores africanos no Brasil, foi a resistência.
também de forma errada, imaginamos e pensamos, o escravo é passivo, o escravo aceitou, coisas, uma dessas loucuras que a gente tem ouvido falar nos últimos tempos, inclusive nos últimos dias tem uma ideia muito errônea de que a escravidão foi benéfica para o escravizado, essas ideias distorcidas que têm se conjecturado ultimamente, mas houve, na realidade, muita resistência negra no do trabalhador escravizado. As formas de resistência opostas pelos escravos à opressão ia desde o descaso pelo trabalho. Ele não fazia nenhuma questão de trabalhar, fazia corpo mole, como se assim se pode dizer, que essa era uma forma de resistência, né? Como a danificação dos meios de produção, ferramentas, na própria plantação, até a morte, né, dos senhores de engenho e fuga para a mata. As resistências podem ser individuais e coletivas. Individuais como fuga, aborto, as mulheres provocavam, já com conhecimento de como fazer isso, trazido da África, as mulheres provocavam o aborto para que seus filhos não fossem escravizados, né? E até buscavam a própria morte através do suicídio, né? Alcoolismo, o banzo é uma depressão que se instaura na pessoa até que ela morra, que ela não tenha forças para se levantar para o trabalho. Ou ainda podem ser coletivas, né, como as revoltas e a formação dos quilombos. A gente precisa registrar, que a título até de conhecimento e de esclarecimento, que todo o processo iniciado no Brasil colonial, na importação de trabalhadores africanos, vai se introjetar na sociedade brasileira, criando, daqui para frente, na história do Brasil, criando um modelo racista, inclusive, que nós vamos importar da Europa no final do século XIX, início do século XX. Então, as consequências nós fazemos sentir até os dias de hoje desse modelo violento, desse modelo racista, desse modelo escravizador implantado na economia canavieira no Brasil. Também tem de se ressaltar que existiam os chamados homens livres, né, trabalhadores livres, né, porque os engenhos também mantinham alguns desses trabalhadores, que seriam chamados técnicos do açúcar, né, supervisores do trabalho escravo, carpinteiros, mestres do açúcar, essa gente que tinha um conhecimento do manejo do açúcar, porque o açúcar já tinha sido tentado uma prática nas ilhas portuguesas dos Açores, mas a ilha não tinha espaço geográfico, não tinha espaço suficiente para a plantação extensiva em grande escala, e aí, apesar disso, esses trabalhadores do açúcar, esses homens livres, vão ser agora trazidos para participar aqui da produção do açúcar. Eles são técnicos, né? Então esses homens, apesar de serem totalmente dependentes do senhor de engenho, subordinados a eles têm o poder, a chamada liberdade, o direito de ir e vir, apesar de o senhor de engenho ter o poder de vida e morte, né, sobre eles. O senhor de engenho, essa sociedade, nós falamos aqui, é totalmente patriarcal, é totalmente dominada pelo senhor de engenho. Ele tem todo o poder sobre essa sociedade. E essa, então, é a chamada economia canavieira, a sociedade açucareira desse Brasil colonial.